Um outro matemático e físico chamado Friedrich Gauss, algum tempo depois, conseguiu solucionar o problema que Coulomb tinha aqui. O problema do porquê que aqui era elevado ao quadrado. Tá? O que Gauss fez? Gauss pensou assim, imagine que eu tenho uma carga elétrica no espaço. E essa carga elétrica no espaço, ela vai alterar esse espaço circundante ao redor dessa carga. Vai provocar alguma mudança nesse espaço. Vamos imaginar que não provocasse mudança nenhuma. Ora, se uma carga estiver no espaço e não produzir mudança nenhuma nesse espaço, ora, é como se aquela carga nem existisse. É ou não é? Certo? Imagine a ausência total de qualquer coisa. Vácuo absoluto. Bom, não vai acontecer nada, porque não tem nada ali. Mas se eu colocar alguma coisa ali, naquele espaço, naquele vácuo, colocar alguma coisa agora ali, essa alguma coisa não vai preencher um espaço ali? Vai ou não vai? Se antes não havia nada, não acontecia nada, agora tem. Se eu coloco ali uma carga elétrica, essa carga elétrica ela tem que alterar alguma coisa nesse espaço ao redor. Porque se não alterar, é como se não existisse. Mas existe. Então, se existe, alguma coisa vai ser perturbada ali. Aí Gauss pensou, de que maneira, geometricamente, eu posso analisar isso aí? Como essa carga elétrica, ela vai perturbar esse espaço circundante? Aí ele pensou, imagine uma segunda carga que eu coloque ali. Tipo, uma carga de mesmo sinal. À medida que eu aproximo a segunda carga da primeira, se as duas cargas têm mesmo sinal, o que elas fazem entre si? Elas se repelem. Essa carga aqui sente uma repulsão. E ela é maior à medida que se aproxima. Ela é menor à medida que afasta. E se eu colocar num outro ponto aqui, a mesma distância que a anterior? Bom, aí você pensa, se a distância é a mesma e as cargas são as mesmas, certo? E o espaço circundante aqui dessa carga é o mesmo, então a interação também deve ser a mesma, certo? Então ele fez uma distribuição, ok? De como o espaço estaria interagindo com aquela carga que eu coloquei ali perto da primeira. Aí ele percebeu que a distribuição dessa interação das cargas seria uma distribuição esférica ao redor daquela primeira carga. Então, é mais ou menos assim, ó. Imagine que eu tenho aqui uma carga sozinha e eu coloco ela aqui. Tá, mas não sei o que vai acontecer ali, mas uma coisa eu garanto, deve perturbar esse espaço ao redor. Aí eu pego uma segunda carga pequenininha aqui e coloco ela aqui. O que essa segunda carga vai fazer com a primeira aqui? Se ela é de mesmo sinal, ela vai se repelir. Se for sinal oposto, o que ia acontecer? Ia atrair. Mas uma interação surge entre essas duas cargas, não surge? Certo? Então eu vou sentir uma força de repulsão para cá, ao mesmo é claro, essa carga também é repelida para cá. Mas se eu colocar essa outra carga aqui, a segunda carga, nessa posição, o que vai acontecer agora? Bom, agora posso imaginar que essas duas cargas vão se repelir do mesmo jeito, não vão? Aqui vai haver uma repulsão e aqui também. Mas se essa distância aqui foi a mesma que a anterior, e o espaço é o mesmo, como é que deve ser a relação entre essa força aqui e a anterior? A intensidade será a mesma, só que vai apontar numa direção diferente, certo? Enquanto que aqui apontava nessa direção, aqui aponta nessa direção, certo? Se eu colocar aqui embaixo, essa segunda carga, tiro ela daqui e coloco ela aqui embaixo, o que vai acontecer com essas duas cargas? Vão se repelir também. Então agora eu tenho uma repulsão aqui para cima e uma repulsão aqui para onde? Para baixo. Mas e se essa distância for a mesma que os dois casos anteriores? O que vai acontecer com a intensidade dessa força? Se o espaço também é o mesmo? Também será a mesma, porém a direção e sentido será diferente. Aí vamos analisar, se eu fosse fazer um mapeamento, ok? De como essa carga interage com essa ao redor dela, eu vou perceber que as forças de repulsão, elas estarão divergindo nessa carga, dessa carga, certo? Como se estivessem todas divergindo, numa distribuição geometricamente uniforme em volta dessa carga. Então Gauss percebeu que a distribuição de forças que aconteceria ao redor dessa carga teria uma forma geométrica. Que forma geométrica ao redor dela? Bom, no plano seria uma forma circular. Mas se eu pensar no espaço todo ao redor, que formato eu teria? Uma esfera, exatamente. Então Gauss olhou para isso e viu uma distribuição esférica ao redor dessa carga aqui, certo? Aí ele pensou,
Se essa esfera, ok, faz uma distribuição de uma superfície, ok, que pode interagir com aquela carga que foi colocada aqui no entorno, o que acontece se eu imaginar agora uma esfera mais distante? A interação vai ficar mais forte ou mais fraca? Mais distante. Bom, segundo a análise preliminar de Coulomb, o que aconteceria se eu aumentasse a distância? A força deveria diminuir. Mas a pergunta era, por que elevado ao quadrado? Entendeu o que Gauss está tentando responder? Diminuiria, mas por que elevado ao quadrado? Aí Gauss percebeu que essa distribuição aqui também seria uma distribuição esférica. Maior, só que uma intensidade menor de força. Mas uma esfera tem uma superfície. E como é que você calcula a área de uma superfície? Bom, você tem uma distância aqui, ó. Vou chamar essa distância de distância D1 e aqui eu vou chamar essa distância de distância D2. O que aconteceu com a distância D1 para a distância D2? Ela aumentou. Isso, no caso de uma esfera, chama-se raio, não chama? Chama ou não chama raio? Então, como é que eu posso pensar nisso? Pensa numa área de uma superfície esférica. Tá, como é que eu calculo a área de uma superfície esférica? É dado por 4π vezes r elevado ao quadrado. Nesse caso, o raio eu coloquei como sendo quem ali? A distância, não é? A primeira esfera vai ter uma área 1. A segunda esfera vai ter uma área 2. O que aconteceu com a área? Da área 1 para a área 2? Ela aumentou, mas também aumentou a distância, aumentou o seu raio. Se eu trocar o R por D, como é que vai ficar a área 1? Olha lá, a equação da área 1 vai ficar 4π vezes D1 elevado ao quadrado. Como é que vai ficar a área 2? 4π vezes quem? D2 ao quadrado. Então, Gauss percebeu que a distribuição de força que acontece ao redor dessa carga, na verdade, está diminuindo com o inverso da área. À medida que a área vai ficando cada vez maior dessa distribuição esférica, a força vai ficando cada vez menor. Então, Gauss percebeu que quanto maior fosse a área dessa superfície esférica, menor era a intensidade da força em questão. Então, a força, na verdade, ela seria inversamente proporcional à área. E a área depende do quê? Da distância ao quadrado. Ora, então se a força depende da área e da área depende da distância ao quadrado, então a força depende da distância ao quadrado. De que maneira? Inversamente proporcional. Então aí ele conseguiu justificar por que aparece aqui o D ao quadrado. Porque a distância ao quadrado aqui representa um elemento de área. Então a força, na verdade, ela está sendo inversamente proporcional à área aqui em questão da superfície esférica. Porém, aquele 4π que faz parte da área, ele é incorporado dentro desse valor do K aqui. Tá vendo? Esse valor do K aqui, ele representa parte da equação da área que contém aquele número 4π. Tá? A gente representa o valor de K, muitas vezes, pelo seguinte número aqui, ó. 1 sobre 4π ε0. Esse ε0 é chamado permeabilidade eletrostática do meio. Representa como o meio interage com isso. Ah, mas o K não representa isso mesmo? Exatamente. Então por que a gente não escreve o ε0 e coloca o K? Porque a gente incorpora esse 4π nesse número aqui para dar o valor de 9 vezes 10 elevado à nona. Entendeu? Então o 4π está dentro desse K aqui. Então quando Gauss faz a demonstração matemática dele, ele demonstra que Coulomb acertou sim, apesar de ter feito isso experimentalmente, havia sim uma justificativa matemática do porquê a equação funcionaria, dizendo que a força elétrica que essa carga interage com outras cargas é o inverso, tá ok? Da área da superfície esférica distribuída ao redor dessa carga. Como a área é 4π vezes d elevado ao quadrado e a força é inversamente proporcional à área, logo a força vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, porque aqui seria o elemento de área, ok? Só que o 4π entra nesse valor aqui, já que 4π é um número, não é? É ou não é um número? O que dá um número vezes outro número? Outro número, certo? Então, não tem problema. Se eu incorporo tudo num número só,
o 4π desaparece da equação e fica incorporado nesse número que aparece aqui. Entendido, pessoal? Então, a dedução feita por Gauss demonstrou que Coulomb estava correta. Bom, aí pensa comigo. Se eu tenho uma equação que tem uma explicação matemática agora, geometricamente demonstrável, certo? Eu tenho um laboratório que confirma que a equação está correta. Logo, eu tenho uma teoria agora. Eu não tenho mais uma hipótese que funcionou, certo? Nós temos uma teoria. E aí, a lei de Coulomb passa a explicar a força elétrica entre duas cargas. Só que, apesar da semelhança entre a força elétrica e a força da gravidade, apesar da semelhança, não são a mesma coisa. Repare já uma diferença significativa entre as duas coisas. Aqui eu tenho carga, não é? Ali eu tenho massa. E a massa não tem massa positiva e massa negativa. Carga eu posso ter tanto carga positiva quanto carga negativa. E se essas duas cargas forem sinais iguais, essa força é de repulsão. Seja positiva e positiva ou negativa e negativa. Ali, a força da gravidade, ela não é de repulsão, ela é só de atração. Então, enquanto aqui é só atrativo, aqui pode ser tanto atrativo quanto repulsivo, o que mostra que as naturezas são bem diferentes, porém, matematicamente, semelhantes. Tá? Então, essa semelhança entre as forças ali mostra uma natureza de que uma coisa talvez pudesse estar ligada com a outra. Mas o fato de talvez estar ligado não significa que sejam a mesma coisa. Por isso foi necessário fazer uma análise mais detalhada disso aqui de outra forma. Tudo bem até aqui? Tá? Bom, agora essa lei de Coulomb vai servir para quê? Bom, vai servir para explicar um monte de fenômenos agora. Tá? Vamos usar isso para explicar algumas características importantes aí das estruturas elétricas. Nós falamos lá atrás, quando nós falamos sobre a estrutura do átomo, que o átomo ele pode ter uma quantidade de carga maior no núcleo dele, de acordo com o número de prótons que ele tiver. Por exemplo, um átomo como o hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo. Então, ele tem uma carga positiva apenas ali dentro. Mas se eu pegar o átomo de hélio, quantas cargas positivas ele tem dentro? 2 cargas positivas, porque ele tem 2 prótons. Então, o que aconteceu com a quantidade de carga no núcleo? Aumentou. Se eu pegar o átomo de lítio, ele tem 3 prótons no núcleo. Isso significa, então, que ele tem mais carga elétrica ali dentro. Então, se nós considerarmos aqui, tá, o átomo de hidrogênio primeiro, vamos pensar no átomo de hidrogênio aqui, ó, o H. Ele tem um próton e um elétron apenas. Se ele tiver apenas um elétron, como se ele tem apenas um elétron aqui, eu só tenho uma carga negativa aqui e uma carga positiva. Tem atração entre esses dois? Tem ou não tem? Tem, negativo e positivo. Mas vamos pensar no hélio? Olha o hélio aqui, ó. Olha o hélio. Ele tem quantas cargas no núcleo? 2 cargas positivas, apesar de ter 2 nêutrons aqui também, certo? Mas na sua eletrosfera, ele tem quantos elétrons? 2 elétrons aqui, ó. Um aqui e vamos desenhar outro aqui, certo? Então eu tenho 2 cargas negativas e 2 cargas positivas. O que aconteceu com a quantidade de carga? É maior, tanto a negativa quanto a positiva. O que acontece com a força aqui entre as cargas? Vai ser maior no átomo de hélio ou menor, ok, do que o hidrogênio aqui? Maior ou menor que o hidrogênio? Como as cargas são maiores, a força é maior. Resultado, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer aqui, ó. O átomo de hélio é menor que o átomo de hidrogênio.